Estamos de volta ao vivo com argumento e tivemos uma pequena mudança na nossa programação. Em vez da presidente da Ordem dos Advogados, que virá em seguida, nós vamos conversar agora com o ex-ministro e ex-deputado federal José Dirceu, que teve uma agenda bastante corrida hoje em Belém, está cansado e amanhã cedo está indo para Macapá. Deputado, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo, inclusive depois dessa agenda corrida. Eu que agradeço. A sua vida hoje está a circular pelo país e conversar com os companheiros? Como é que funciona? Eu, ano passado, visitei 21 estados do Brasil, além que fui a 15 países do mundo. Em parte trabalhar, em parte também fazer política. Eu tenho viajado fazer política o país. Não é trabalhar, deputado? Trabalhar profissionalmente no sentido de me sustentar, porque eu não exerço hoje nenhum cargo público, nem eletivo, nem de governo. Eu tenho visitado o país, primeiro para ver o país, retomar o contato com o país, como fiz como presidente do PT durante 7 anos e depois como ministro. Também para discutir, debater o país, os problemas, discutir o governo, o PT, dar minha contribuição como cidadão, como militante hoje, já que não sou mais nem deputado e nem dirigente do PT. Mas o senhor mantém os títulos, então, ministro, me permita que eu lhe chame dessa forma. O senhor foi, talvez, ou melhor, com certeza, o ministro mais forte no primeiro governo Lula e uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores. Depois o senhor se torna um consultor internacional. Como se deu essa metamorfose? Pela minha experiência, pela minha própria atividade profissional e também por necessidade, porque eu tenho que me sustentar minha família e a minha atividade política. Eu tenho um blog, um site, você sabe quanto custa manter um site. Como é que o senhor consegue manter e atualizar com tanta velocidade que se atire a vida na blogosfera com uma maior velocidade de atualização? O senhor tem uma equipe? Tenho uma equipe, mas trabalho diariamente, acompanho pelo Black e trabalho das 7 às 10, das 9 às 11, dependendo do dia, de onde eu estou. Todos os dias eu trabalho no blog. Você já tem números de acesso? Tenho acesso 6, 7 mil, às vezes cai para 3. Diariamente, dependendo da agenda do país, é natural. Às vezes sobe muito nas crises, quando a minha opinião é uma opinião que está sendo demandada, ou quando eu estou em causa, estou na disputa, no debate político. Mas eu é um instrumento muito importante, porque eu me relaciono com o país todo, né? Recebo muitas contribuições, muitas críticas, sou obrigado a me disciplinar, a pesquisar, estudar, porque a atividade jornalística, atividade no caso aí, eu não sou um jornalista, assim, seria pretensão, mas blogueiro, vamos dizer, ela exige também a pesquisa e o estudo, porque você não pode, né, pretender falar de um assunto, e a consulta também, e ler de maneira disciplinada a imprensa e a informação, que hoje é muito rica no país. Agora, certamente o senhor é um leitor voraz e agora está com essa experiência na internet. Como é que o senhor vê o futuro da mídia? De uma maneira fantástica. E os números no Brasil estão mostrando isso. Primeiro, que a elite do país, elite no sentido amplo da palavra, não no sentido que às vezes a palavra tem pequeno ou pejorativo, se informa pela internet e vai à internet para a informação. Segundo, que está crescendo o acesso à internet no Brasil de uma maneira fantástica. Vai ser 20%, 30% ao ano. Então, a juventude toda brasileira, e tenho certeza que o país terá, nos próximos anos, a banda larga em todas as escolas, em todas as cidades. Então, a internet será um instrumento fundamental para a própria mídia, para a televisão, para o rádio, para a imprensa escrita, para os jornais, para as revistas. Ministro, divulgue aí seus endereços eletrônicos, que o telespectador já está perguntando. www.zedirceu.com.br. Zé Dirceu, minúscula sem acento. É um endereço simples. Tá. Que é o mesmo do blog. O mesmo do blog. Tá? O blog está inserido no site. Está inserido no site. E ali o senhor discute toda a agenda nacional. Eu procuro conversar sobre o Brasil, sobre o mundo, questões internacionais, sobre políticas do governo, sobre questões sociais, culturais. Aliás, preciso me dedicar mais à questão cultural, né? As artes em geral. Eu abri uma sessão para a juventude, porque eu considero que um dos grandes desafios do Brasil nesse momento, seja nosso como cidadãos e do governo, certo? É a juventude, né? Como nós vamos abrir, certo? A juventude a oportunidade não só do trabalho e do emprego, mas também do lazer, da cultura, da inclusão digital, e como nós vamos fazer investimento nas periferias das grandes cidades nesse sentido. Não só de saneamento, habitação, transporte, mas da cultura, do esporte, do lazer, porque o Brasil está criando 2 milhões de empregos por ano. Nós vamos ter a universalização do ensino médio nos próximos anos, como tivemos do ensino fundamental. Então o país vai viver uma nova fase.
E a juventude vai ter um papel muito grande. E também porque nós precisamos renovar, inclusive o PT, que é o meu partido, por exemplo, precisa renovar, precisa que os jovens assumam o partido, porque nós já estamos batendo nos 65 daqui a pouco. O presidente e eu estamos indo já para os 62. Ministro, a sua experiência internacional é muito grande, principalmente na América do Sul, e nós estamos passando por um período aí meio conturbado. Seu grande companheiro, o comandante Fidel, se afastou. Dizem que nem tanto, né? Se manteve como jornalista, dando as regras do jogo. O senhor conhece muito bem. Sim. O senhor fez um treinamento de guerrilha em Cuba, ministro? Em 1969, nós fomos trocados pelo embaixador americano. Aliás, tem o documentário Hércules 56 e o livro, que retrata um período da história do Brasil. Fomos para o México, depois para Cuba. Nós fizemos treinamento militar, eu voltei para o Brasil, fiz uma plástica, voltei clandestino entre 71 e 72. Não tinha condições de continuar. Saí, voltei no final de 74, aí fiquei clandestino no Paraná, em Cruzeiro do Oeste, onde eu tenho um filho, é prefeito da cidade, tenho uma neta já de 14 anos, e vivi lá. Fui dono de uma alfaiataria, de uma boutique, de uma fábrica de confecção. Durante 6 anos vivi lá. E voltei com anistia. Saí... Mas o senhor tinha o ofício do alfaiate? Não, eu era mais o empresário. Um empresário. Depois, na loja, realmente, eu cuidava da administração, da gerência, vendia, abria e fechava a loja todos os dias, como sempre faço com tudo, com muita disciplina. E depois abri uma fábrica de confecção que eu também mais gerenciava. Eu tinha um gerente, um colaborador, e vivi anos felizes lá, apesar, vivia clandestino, toda a apreensão, evidentemente. E essa sua estada em Cuba, o senhor participou de um treinamento específico de guerrilha? Fiz um treinamento 2 vezes. Fiz treinamento na primeira fase de guerrilha, de tropa especial para guerrilha, e a segunda fase de clandestinidade e de profissões também. Como eu vinha para o Brasil, tinha que aprender algumas atividades. Na verdade, eu fiz nada daquilo que eu aprendi, eu fiz. Eu fui ser dono de uma alfaiataria, de uma boutique e de uma fábrica de confecção. Mas isso é da vida, porque a vida Ministro, é assim. Por tudo que o senhor conhece de Fidel, de Cuba, e por essa sua experiência, dá para se falar em democracia agora lá? Não, né? Eu acredito que as mudanças em Cuba são uma realidade já. Vamos lembrar que Cuba abriu sua economia já. Telecomunicações é privado, o setor turístico, grande parte é privado e estrangeiro, mas é privado. O setor do níquel. Cuba tem toda uma parte de construção civil que é privada. Tirando defesa, saúde e educação, Cuba vai abrir sua economia. Né? O importante é a questão da pequena propriedade, do trabalho autônomo, da prestação de serviço em Cuba, que é estatal. O que, evidentemente, isso limita muito, eu acredito, o próprio desenvolvimento do país. Direitos humanos? Acredito que o país acabou de assinar agora a Carta das Nações Unidas de Direitos Humanos. A abertura religiosa já se deu em Cuba, total. Inclusive, agora estão sendo construídos conventos em Cuba novos. Acredito que a tendência de Cuba é uma consolidação. Cuba tem uma institucionalização, tem eleições, tem um parlamento, tem um voto distrital, tem um partido único, né? E tem uma imprensa. Mas teve um única. governante por 49 anos, Sim, não, ministro? É um negócio meio esquisito. Mas um governante legitimado e com apoio popular. Sim, nesse período o imperialismo americano teve 10 presidentes. Né? Sim, mas o imperialismo americano, em grande parte, é o responsável por tudo isso, porque o bloqueio, que não é embargo, é bloqueio, porque é o bloqueio. Inclusive, se uma empresa brasileira investe em Cuba, tem relações com Cuba, comerciais, tem retaliações. Então, existe um problema sério. Cuba precisa de apoio, de ajuda, e precisa acabar com o bloqueio. Porque acabando o bloqueio, muda Cuba, tenho certeza absoluta. A melhor maneira é que os americanos têm que mudar primeiro. Se eles não mudar, Cuba não vai mudar, porque Cuba tem que se defender. Imagina os gastos que Cuba tem desnecessariamente militar, que poderia estar sendo investido, porque Cuba, apesar de tudo, tem os menores índices de mortalidade infantil, o melhor IDH, e tem um sistema de saúde e educação. Mas não tem liberdade, né? Os direitos humanos não são... Não tem... Como nós, no Brasil, lutamos e conquistamos a democracia, certo? O pluripartidarismo não existe em Cuba, o pluralismo na informação, na imprensa, mas Cuba tem as suas instituições, tem a sua democracia. Nós podemos não concordar, mas eles têm, senão não teria ficado no governo. Porque é impensável que alguém fique 49 anos no governo, no caso de Cuba, com a agressão que tem, com bloqueio, porque não é uma situação normal, se não tem respaldo e apoio popular. Vai mudar? Vai, mas nós temos que garantir que os cubanos mudem, que não haja interferência, nem dos americanos, nem nossa, nem de ninguém. Deixar eles mudarem. A melhor maneira de deixar eles mudarem é acabar o bloqueio. E reintegrar Cuba totalmente na comunidade latino-americana, que Cuba está excluída da OEA, de organismos internacionais. Né?
porque mudanças já foram feitas importantes. Ministro, e os últimos acontecimentos envolvendo as Farc, envolvendo os nossos vizinhos aqui, nada muito tranquilo, pelo contrário, é um pavio de pólvora, a qualquer momento pode estourar tudo de novo. Qual a sua ideia, a sua opinião a respeito dessa situação? A situação é grave por duas razões. Pelo risco de regionalizar o conflito e pelo risco de predominar também aqui esta política da guerra ao terror, que não respeita a soberania, as fronteiras e dos outros países. O senhor diz reinar aqui no Brasil? Na América do Sul, né? No Brasil é improvável. A questão é mais com o Equador, com a Venezuela, onde existem santuários da guerrilha e grande número de refugiados. O problema é criado pela guerrilha, pelo conflito interno da Colômbia. Não é nem pelo Equador, nem pela Venezuela. O Equador é vítima, tem centenas de milhares de refugiados nas fronteiras e é evidente que a guerrilha vive aí também. E a Venezuela tem mais de 1,5 milhão de colombianos vivendo na Venezuela, inclusive votam na Venezuela já, porque o presidente Chávez deu, a Constituição nova venezuelana deu direito a eles. Agora, são países interligados economicamente, culturalmente, tá? E tem que se resolver isso. A melhor maneira é fazer a paz na Colômbia, mas é muito difícil a paz na Colômbia. Talvez agora as questões humanitárias possam ser resolvidas, trocar os reféns por prisioneiros políticos, as Farc deixar de fazer atentado e deixar de fazer assassinatos, o governo tirar completamente os paramilitares, porque os paramilitares e o narcotráfico são uma coisa só. A guerrilha cobrou imposto do narcotráfico durante todos esses anos. Então, a sociedade colombiana, o governo está muito envolvido. Agora se descobriu que 100 e tantos parlamentares, ministros, parentes do presidente, do partido dele, totalmente envolvidos com os paras e com o narcotráfico. Então, é uma situação muito grave. Os americanos fizeram uma intervenção, financiam as Forças Armadas da Colômbia. O Chávez se armou, porque ele fica com o temor que os Estados Unidos usam as Forças Armadas da Colômbia para fazer uma agressão à Venezuela. Então, todo o esforço nosso tem que ser de esfriar isso. E tudo para o diálogo, para a negociação. Tem problema na fronteira, vamos ver como é que a OEA pode ajudar, como é que pode resolver esse problema dos refugiados, como é que a guerrilha pode não atuar. Porque já houve uma experiência de paz na Colômbia, nós temos que sempre lembrar isso, em 85. Eu vivi isso, inclusive convivi com vários... O senhor teve algum tipo de contato com as Farc? Não, nunca tive uma relação com as Farc. Na minha época, nós não tínhamos relação mais com os Tupamaro, com os montoneiros, com o ERP aqui na Argentina. Ninguém que hoje atua na Farc, naquela época, foi treinado em Cuba? Não já era... Quer dizer, ele já... Isso foi tudo na década de 60, nós chegamos na década de 70, né? A guerrilha venezuelana, equatoriana, peruana, toda, foi antes de nós começarmos no Brasil a atividade de resistência armada à ditadura. Mas eu dizia, em 85 houve um acordo de paz na Colômbia. A União Patriótica aceitou se transformar num partido político, se transformou e houve um massacre. Foram assassinados 5 mil dirigentes. Inclusive agora na televisão aparece os cartazes, né, de justiça, genocídio da União Patriótica, lembrando o que aconteceu. Então também não é tão simples assim falar para as Farc, aceita e faz a paz. Então, mas o objetivo deve ser ter a paz, até porque a Colômbia é um grande país de 40 milhões de habitantes, uma economia em crescimento, é quase uma Argentina já, muito importante na relação com o Brasil, e existe o Pacto Andino, existe a CAF, que é a Corporação de Fomento Andino, quer dizer, a Venezuela, a Colômbia, o Peru e o Equador e a Bolívia formam uma comunidade importante como o Mercosul, que poderiam se unir e formar a comunidade sul-americana. O Brasil é o país mais interessado na paz e tem que ajudar e trabalhar para isso. Ministro, a imprensa tem especulado que o presidente tem pensado em colocar a sua sucessora, Dilma Rousseff, como candidata do PT à sucessão dele. Qual a sua opinião a respeito, já que o senhor continua como uma forte liderança no partido, militante, atuante? Eu acredito que é legítimo que o PT tenha um candidato, mas o PT tem que estar aberto para discutir com o PMDB, com o PSB, com o PCdoB, com o PDT, com os partidos que estão na coalizão do governo, 2010. E eu tenho defendido, é público isso, que, no meu entendimento, a sucessão do presidente passa pelo PMDB, por uma aliança PT e PMDB, por um candidato comum ou uma candidata apoiado pelo presidente. Acho que a ministra Dilma Rousseff tem todas as credenciais de ser essa candidata. Não, isso não significa que não possa ser um candidato do PMDB ou o próprio Ciro Gomes, ou no PT outros nomes, como Tarso Genro, como Eduardo Suplicy, como Patrus Ananias, como Jacques Wagner. Existem outros nomes, nós temos governadores, temos senadores, mas ela acabou se constituindo como também uma opção, até direto ou indiretamente, o presidente sinaliza nesse sentido. Mas é preciso conduzir isso
sempre com o objetivo de formar uma maioria parlamentar também. E o PT e o PMDB podem formar uma maioria parlamentar de 250 deputados, 40 senadores, porque o Brasil precisa de uma maioria parlamentar. O próximo governo não será de um presidente forte como o presidente Lula. Será um presidente que será eleito por uma coalizão com grandes dificuldades, né? O presidente Lula foi eleito não tão facilmente, mas solidamente, e reeleito de uma maneira muito sólida. É preciso também levar em conta isso, que nós vamos abrir uma outra fase no Brasil, que é a primeira vez nós vamos votar sem o nome do Lula como opção. E principalmente para o eleitorado que votou nele, que acabou se transformando em 60% do eleitorado, não é uma opção tão simples escolher um sucessor. Me diz, como é que se explica a blindagem de imagem do presidente Lula que não repassa para o Partido dos Trabalhadores? Há uma diferença muito grande e a população do Brasil toda separa as coisas claramente. Bem, ainda bem que nós temos o Lula, em primeiro lugar, né? Ainda bem que o Brasil tem e o PT tem, né? Porque o Lula e o PT se confundem. O Lula é maior que o PT, é natural. O PT tem 17% de votos para a Câmara dos Deputados, pode ter 25%. É muito para um país como o Brasil. Com a juventude, nós estamos na infância da democracia, né? Porque nós voltamos para a democracia em 88, né? Com a Constituição, 85, com a eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, e 82 começou a abertura, que se arrastou. Então, é um processo muito recente. Então, é um partido forte, grande. Agora, o Lula é maior. De certa maneira, o Lula repassou para o PT, sim, porque o PT ser o partido mais votado em 2006 de novo para a Câmara, com tudo o que aconteceu, toda a campanha que o PT sofreu, com os erros que o PT cometeu, com a campanha que ele sofreu, para ser justo, é um fenômeno. Agora, o Lula, ele tem essa votação pela história, pelas lutas que ele participou, pelo que ele construiu e pelo governo, porque fala-se da Bolsa Família, mas mais importante que o Bolsa Família é 4,5 milhões de emprego no primeiro mandato e já 1.650.000 ano passado, e tudo indica 12 milhões de emprego em 8 anos de mandato. Isso muda o país. E as mudanças que o país sofreu também, não só na política econômica, mas também na questão social. Então, o Lula também tem essa blindagem dele, é resultado das políticas que ele acabou conduzindo, né, no país. É lógico que o país trabalhou, não é uma atribuição, não é uma coisa do PT e do presidente só, né? Não podemos ver assim, porque o empresariado trabalhou, os trabalhadores trabalharam, o pequeno e médio empresário, os outros partidos de uma maneira ou outra contribuíram, a oposição contribui mesmo fazendo a crítica, fazendo a oposição. Não podemos ter uma visão exclusiva, mas é evidente que a liderança é do presidente e o partido dele é o PT. Acho que nós somos beneficiários do sucesso, não do governo, mas das políticas públicas e do crescimento do país. O país tem hoje uma situação sólida, tanto é que enfrentou essa crise internacional com serenidade, com segurança, porque tem as reservas, porque tem a inflação baixa, porque está se investindo 3 vezes mais que o crescimento do PIB. A formação bruta de capital no Brasil hoje é 15%. O investimento em infraestrutura é o dobro que o crescimento do PIB. E o governo dobrou seu investimento e vai aumentar de novo mais uma vez. Quer dizer, veio de 12 para 24, deve ir para 36 bilhões. Então está havendo uma mudança no Brasil nesse sentido. O senhor falou nos erros do partido e lembrando de mensalão, onde que o senhor errou? Eu, propriamente dito, não errei, porque eu não era nem dirigente do PT, nem parlamentar. Eu era membro da Casa Civil e era membro do governo, certo? Errei no sentido que nós saímos do partido. Devíamos ter mantido uma relação e um contato com o partido de outro tipo. Erramos no sentido que não consolidamos a aliança com o PMDB desde um primeiro momento. Erramos no sentido que não mobilizamos e não fizemos um embate político na sociedade durante os primeiros 2 anos de governo, né? Nos afastamos muito da mobilização popular. Erramos muitas vezes porque predominou mais a estabilidade que o crescimento, mas se resolveu no segundo governo. O PT, e nós, portanto, erramos, né, ao também assumir a prática do Caixa 2, assumir a prática daquilo que é crime eleitoral. Mensalão nunca existiu. Não tem sentido o governo... A peça de acusação contra o senhor é uma mentira que ganhou asas? Não, ela vai ser comprovada agora. Ela vai ser julgada agora? Porque agora nós temos testemunha, temos dos réus, depois testemunha da acusação, testemunha dos réus, temos as provas. Eu fui acusado, foi quebrado meu sigilo bancário, telefônico e fiscal. No Brasil, eu tenho 40 anos de vida pública, eu nunca fui investigado, nunca sofri inquérito e nunca respondi a nenhum processo. Fui deputado estadual, 3 vezes federal, fui servidor público da Assembleia há 6 anos, fui empresário no passado, né, como sou hoje, consultor, advogado. Eu não posso ter virado bandido do dia para a noite. Isso não
A acusação é política. A minha cassação foi política. A Câmara sabe que não tinha provas de me cassar. Veja bem, o PTB retirou a acusação contra mim e assim mesmo continuou o processo no Conselho de Ética. Algo inédito. Deputado não tem imunidade quando é licenciado. Portanto, não pode ser processado por quebra do decoro. O Supremo mudou a jurisprudência e eu fui processado e fui cassado. Depois eu fui denunciado, o Supremo aceitou a denúncia. Mas não há provas contra mim. E não apareceu nenhuma prova agora no depoimento dos réus. Eu fui acusado no caso Valdemir Diniz, fui absolvido em 2 investigações, Ministério Público Estadual e Federal, 2 inquéritos, Polícia Estadual e Federal, 2 CPIs da Loterge e dos BIM. Não sou citado sequer. O irmão do Celso Tonel me acusou. Uma acusação que eu fiquei pagando esse mico verdadeiro. Depois ele se retratou em juízo quando eu processei por crime contra a honra. Ele se retratou em juízo. Isso desapareceu do noticiário. E agora a devassa da Receita Federal, 5 anos da minha vida bancária, fiscal e patrimonial, e eu sou totalmente inocentado. Então, e se o senhor conseguir ser inocentado nesse julgamento supremo, o senhor vai tentar recorrer dos seus direitos políticos? Vou tentar pedir anistia para a minha inegibilidade, né? Porque, na verdade, direitos políticos de você votar, ser filiado a partido, poder ocupar cargo público, eu posso, porque quer dizer, nunca fui condenado, nunca fui processado na minha vida, a não ser na época da ditadura militar, o que me honra. Eu não tenho nenhuma condenação, sequer fui investigado na minha vida. E nos 30 meses da Casa Civil, eu nunca recebi uma advertência sequer da Comissão de Ética, da CGU, do Tribunal de Contas. E não tem nenhum processo que me envolva nesses 30 meses, nenhuma investigação, nenhum inquérito. Eu tenho um processo na Justiça Civil sobre improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, que é uma peça baseada na mesma acusação que está no Supremo Tribunal Federal. É uma peça que eu não considero uma peça que tenha validade. Ministro, tem um telespectador perguntando que o senhor teria dito na Playboy que o presidente não passa cheque em branco. Sim. Isso significa que ele tinha conhecimento das negociações com os deputados? Não. Primeiro que não houve negociação com o deputado e nem compra de votos. Certo? E o presidente não tinha nem conhecimento, nem participação, como eu não tinha, da vida interna financeira e administrativa do PT, porque nós não éramos dirigentes do PT, nem membros da Executiva, nem acompanhávamos a vida do PT. Isso, inclusive, a própria Justiça, o próprio Ministério Público e a própria Justiça já reconheceu que o presidente não é parte desse processo nem dessa acusação. Ministro, o senhor hoje veio a Belém para visitar seus companheiros, participou agora de uma reunião lá no auditório Tancredo Neves, não é isso? Estava lotado, todas as tendências do partido estavam lá, irmandados, né? Porque há sempre uma disputazinha. Sim, natural. É natural, mas estava todo mundo em paz. E qual a principal reivindicação? Qual foi o item da pauta mais debatido? O desenvolvimento do Pará. A mudança da qualidade do estado minerador para o estado produtor e agregador de valor. Mais investimento na infraestrutura, de rodovias, portuária do estado, mais apoio e mais recursos para a questão fundiária e ambiental do estado, ou seja, mais presença do governo federal, a reforma tributária para resolver os problemas, inclusive de um fundo de desenvolvimento regional, sabe? Porque o governo tem, e acredito que isso vai de encontro, inclusive, com a própria política do governo federal. Os companheiros do Pará acreditam no PAC? Acreditam. Acreditam no PAC, acreditam... Porque nós temos aí já uma novela com Eclusas de Tucuruí, que o Sim, senhor sabe conheço, muito bem, já de Transamazônica. Já abri, chutei porta, já quebrei mesa para sair esses recursos do Tucuruí. Porque... O negócio está emperrado. Mas como eu disse, o PAC e o orçamento garante agora o aumento de 30% a 40% do investimento todos os anos. O Brasil vai voltar a ter... Porque o país está crescendo, inclusive a arrecadação está crescendo, apesar que deixou de existir a CPMF. Eu acredito que os recursos virão, tanto para Tucuruí como para Belo Monte, né? Como virão também para Transamazônica, para Santarém, Cuiabá, como virão também para o porto de Santarém e um porto para cá, para nós. E um porto novo, essa ideia de um grande porto, de grande calado, porque essa é uma questão importante. O Pará, além do turismo, além, evidentemente, da economia que tem pecuária, além da economia... Hoje é o maior produtor mineral, mas não usufrui nada porque não consegue colocar no mar. Tem que construir um grande porto, tem que ser um grande prestador de serviço, porque o turismo é a prestação de serviço do porto, porque como nós temos o problema fundiário, o problema ambiental, além do extrativismo, além da pesca, certo? Além da biodiversidade, certo? A madeira vai ter que ser explorada na concessão de floresta pública com manejo, com proteção. Nós vamos ter que criar uma agricultura familiar e não deixar avançar
a pecuária e os cereais, senão nós vamos, nem precisa, porque nós temos 40 milhões de hectares de terra degradadas atrás para recuperar e reflorestar metade de 50%. O Pará tem que buscar novas opções. E será que a floresta intacta, ela rende mais do que devastada? Não tenho dúvida nenhuma. Sim, com a tecnologia do futuro, do presente já. Até porque a gente vendo, né, ministro, os países desenvolvidos hoje, nenhum investe em agricultura. Quer dizer, esse negócio de derrubar árvore para plantar soja é coisa ultrapassada, né? Não, mas cana é pior ainda. Eu sou favorável para um paralelo. Daqui para cima não pode fazer nada. Só esse tipo. Mas para isso, precisa ter recursos públicos, presença do Estado. Nós não podemos falar que está proibido e não ter opção. Porque vem o desemprego, a miséria, vem o pior. Né? Porque vem o crime, vem a violência. Então, e a vítima é o trabalhador, é o povo trabalhador. Então, o governo tem que estar presente e ter opções. Tem que ter crédito, incentivos, tem que ter investimento na infraestrutura e tem que ter a presença do INCRA, do IBAMA, da Polícia Federal, da Receita, como do Instituto de Terras do Estado e também da Polícia Civil e Militar do Estado. A presença do Estado. Se não tem Estado e não tem opções de desenvolvimento, acaba vindo o gado, a soja e o pior, a devastação e a venda ilegal da madeira. Mas o certificado também, as relações internacionais, também vai limitando isso. Eu acho que o futuro é no sentido de nós conseguirmos regular e ordenar o desenvolvimento da Amazônia. Ministro, o PT paraense está apoiando a governadora? Está apoiando a governadora, totalmente. Eu sinto uma identidade, inclusive sinto que na virada do ano para cá, certo, o governo avançou muito em muitas demandas do próprio partido e as relações são boas. A governadora do Pará é prestigiada nas lideranças petistas, no seio do governo? Pelo presidente, muito. Basta ver todas as recentes iniciativas do presidente com relação ao Pará, inclusive todo o esforço que foi feito com relação aos investimentos da Vale aqui, que era uma demanda da governadora. Ela foi a grande... Ela transformou isso quase numa questão de honra para ela. Ela deixou claro isso para o presidente e para o partido, para os governadores, os colegas dela, que havia que mudar a relação da Vale com o Pará, e ela conseguiu. Acho que ela teve uma grande vitória. E agora precisa o governo para as eclusas e para o porto. Ajude a gente. Cobrar. Aqui o telespectador está lhe perguntando se o senhor já perdoou Roberto Jefferson. Prefiro não responder. Certo? Prefiro não responder. Quem tem que julgar o Roberto Jefferson não sou eu. Quem tem que julgar ele é a justiça e a sociedade. Deputado José Disseu, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por ter vindo. Sei da sua corrida nessa agenda hoje bastante. Vim com prazer. Muito obrigado e volte sempre. Quando estiver por Belém, venha aqui conosco. Com o maior prazer. Muito obrigado.